Olá, entra no ar a partir de agora o programa Paraíba Tem, que é uma iniciativa da Federação das Indústrias e conta com o apoio do SESI e do Senai Paraíba. Hoje nós vamos conversar sobre gestão de pessoas no pós-pandemia. A nossa convidada é Daniele Tavares, gestora de recursos humanos do Sistema Indústria da Paraíba. Daniele, seja muito bem-vinda ao programa Paraíba Tem. É sempre uma grande satisfação poder contribuir com o programa e compartilhar um pouquinho de ideias produtivas e interessantes com vocês. Daniela, a gente ainda não tem como se distanciar da pandemia, né? A gente ainda está vivendo aí um processo, embora já estejamos avançados, muita gente vacinada, índices caindo. Mas eu queria saber de você, quais os impactos da pandemia na gestão de pessoas nas empresas? Esses impactos ainda estão sendo sentidos? Sem dúvida, Sueli. A gente está nesse processo, né? É um processo de, vamos dizer assim, ainda de adaptação. E eu diria que há três grandes impactos na gestão de pessoas e, naturalmente, nas empresas, sabe, Sueli? Um impacto é esse cenário estável, essa estabilidade econômica, essa sensação de insegurança por conta da economia, que traz uma série de consequências, né? Então, por um lado, um cenário estável, por outro lado, o impacto que esses últimos anos trouxe na saúde mental das pessoas, dos colaboradores e também das lideranças, dos empresários que estão ali no desafio diário de manter seus negócios, e um impacto no afastamento, no absenteísmo das empresas, né? Cada um trazendo consequências e desdobramentos bem difíceis de lidar. Então, quando a gente vê esse cenário quando a gente vê esse cenário instável, o que é que a gente acaba vendo, né? Reduções de equipes, né? Metas mais rigorosas e uma pressão ainda maior sobre o dono do negócio e sobre as lideranças, no sentido de atingir essas metas, mas atingir essas metas, sobretudo, da forma certa, através das pessoas, e quando a gente fala da forma certa, é atingir essas metas alinhado com os valores da empresa, de forma ética, de forma respeitosa. Então, é um desafio imposto para a liderança ainda maior. No sentido da saúde mental, que é esse outro impacto, a gente vê um cenário de medo, de ansiedade, do desenvolvimento de síndromes, e após passar todo aquele período de muitos afastamentos por conta do próprio Covid, a gente começa a ver hoje o impacto nos CIDs, que são os atestados por conta de saúde mental, né, ou por depressão, ou por ansiedade, ou por medo, por qualquer outro aspecto. Então, lidar com esse cenário e trabalhar para minimizar os impactos disso também tem sido um desafio. A gente teve muitas mudanças, né, muitas adaptações a serem feitas nesse processo ao longo desses 2 últimos anos. E aí eu lhe pergunto também, Daniele, na adaptação dessa nova realidade, quais os caminhos as empresas estão tendo que percorrer para manter o engajamento dos colaboradores? Esse é um grande desafio. É um grande desafio e um desafio que toda empresa percorre, porque os dados mostram, pesquisas, tem uma pesquisa bem interessante do Michael Monks, que fez um livro recente, que é Time, Talent, Energy, e nesse livro ele traz uma pesquisa onde ele mostra que o funcionário engajado, ele consegue ser 44% mais produtivo. E o funcionário inspirado, ele vai ainda mais longe, ele consegue ser 125% mais produtivo. E esse engajamento, o que é esse engajamento? O que é essa inspiração? Esse engajamento é essa capacidade que o colaborador vive, ao depender de todo um contexto, de se envolver, de se dedicar, de se concentrar e se focar na busca do resultado do negócio, a ponto de aquele resultado, aquela meta, aquele objetivo, aquele propósito do negócio ser também seu propósito.
Então, essa busca do engajamento é um desafio, e encontrar um colaborador que, além de engajado, seja inspirado, é um desafio maior ainda, que é o colaborador conseguir enxergar aquela meta e conseguir se inspirar, conseguir se conectar, né? Conectar seus propósitos, seus objetivos aos propósitos da empresa, e enxergar que aquele caminho que a empresa está enxergando é um caminho também para ele, para o crescimento dele, para o amadurecimento profissional, para a realização dos seus sonhos, né? E quando há essa conexão, há uma grande inspiração e há um resultado, sem dúvida, bem mais efetivo e bem mais impactante no resultado do negócio. E, naturalmente, Sueli, há um conjunto de esforços que envolve uma série de estratégias em termos de cultura, de clima organizacional, de políticas de gestão de pessoas dentro da empresa, de valores. Então, é uma soma de vários aspectos que vão proporcionar esse engajamento e essa inspiração. Então, o primeiro ponto é a empresa entender, e naturalmente o seu líder maior, o dono, que ali a gente está tratando de pessoas, e que pessoas que têm sonhos, que têm valores, que têm inspirações, aspirações, né, e que ao nos conectarmos, ao conectar esses dois aspectos, né, a empresa e o colaborador, a gente consegue fazer a coisa fluir melhor, e naturalmente os resultados vêm de forma, sem dúvida, mais fluida, vamos dizer assim, né? Então, esse é um grande desafio, conseguir construir essas estratégias, ter essa visão de focar nessas estratégias para poder trazer esse engajamento. Ô, Daniela, você vem pontuando, né, até aqui alguns desafios enfrentados pelas empresas na atualidade, mas se a gente fizer uma retrospectiva desde o início da pandemia até os dias de hoje, na atualidade, quais os principais desafios? Quais seriam aqueles que você pudesse pontuar como sendo os prioritários nesse momento atual que a gente está vivendo? Então, Sueli, a gente está num momento em que tem sido muito comum trabalhar com sistema híbrido, né? Algumas empresas ainda mantiveram home office, outras empresas estão mantendo um sistema, alguns dias no escritório, outros dias trabalhando em home, e isso é uma mudança cultural, que implica em mudanças de comportamento, tanto dentro do escritório quanto para o colaborador em casa. E eu te diria que exige novas habilidades. Exige a habilidade de conseguir ter autodisciplina, se autogerir, né? Porque quando você está no home, ali você gerencia seu tempo, você tem, por um lado, mais autonomia e, por outro lado, mais responsabilidade. Né? Então, exige do colaborador uma mudança de postura, exige da empresa um avanço, eu diria, um avanço nos seus modelos de gestão. Por que, Sueli? Porque o follow-up que a gente faz ali no dia a dia, quando a gente está perto, fazer à distância é muito mais difícil. Então, a empresa ter processos estruturados, demandas claras, entregas e expectativas claras, é o que vai ajudar esse home office dar certo. E isso exige um amadurecimento da empresa, né? E independente do home office, essa clareza de expectativa para com a entrega do colaborador e essa clareza do que é essa entrega, do que são essas demandas, vai independente do home, vai tornar o resultado melhor. Né? Porque é bom quando o colaborador consegue enxergar como ele pode contribuir, o que é que ele pode entregar, o que ele pode fazer. Não tem nada pior do que você não saber qual a sua entrega, né? Não saber efetivamente qual a expectativa em relação a você. Então, essa mudança cultural é um desafio grande. Eu diria que outra mudança grande também, outro impacto, outro desafio grande é a retenção de talentos, porque o home veio para mostrar que é possível você trabalhar em qualquer lugar,
Então, hoje, enquanto antes da pandemia a gente concorria para as empresas onde nós queríamos morar, hoje o nosso colaborador está com um mundo de possibilidades. Então, ele pode estar trabalhando em Campina Grande para uma empresa de São Paulo, para uma empresa na China, para uma empresa nos Estados Unidos. E isso aumenta o nosso desafio no sentido do que é que a gente agrega, de quais são, do que é aqueles outros benefícios, aquelas outras recompensas que vão fazer o colaborador escolher estar conosco. Porque, principalmente nos cargos de maior qualificação, ele tem ainda mais possibilidades, né? Ele tem realmente uma amplitude de possibilidades muito grande. Eu acredito que outro desafio, tá, é trazer um ambiente seguro psicologicamente. Esse é um desafio grande, Sueli, porque a gente está realmente vindo de um momento traumático, de um momento de muita insegurança, de um receio de perder seus empregos, de toda a instabilidade que a pandemia trouxe, inclusive nos próprios lares. E construir um ambiente em que a gente possa falar de forma aberta, né, sobre saúde mental, sobre bem-estar, sobre sentimentos, emoções, porque nós, seres humanos, temos, antes de qualquer coisa, sentimentos, emoções que nos movem, e a gente não tem como deixar isso de lado, né? Então, acho que essa construção desse ambiente é outro desafio, como a gente pode tornar o ambiente do escritório mais seguro psicologicamente mesmo. Eu diria que são esses 3 grandes desafios, assim, na minha percepção. Ok. Bom, Daniela, a gente vai dar uma pausa rápida na nossa conversa, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, mas você que está em casa, não saia daí, o programa Paraíba tem volta daqui a pouquinho. Hoje a gente está aqui conversando sobre gestão de pessoas no pós-pandemia. Até já. Precisando de um novo talento para sua empresa? Conte com o IEL Paraíba. Por meio dos programas de estágio e Mais Aprendiz IEL, você terá a indicação dos melhores profissionais para fazer parte da sua equipe, de acordo com o perfil e necessidades da sua empresa. Além disso, o IEL utiliza critérios inovadores em todo o processo de recrutamento, acompanhamento e capacitação dos candidatos. Estágio e Mais Aprendiz IEL, um bom negócio para a sua empresa. Mais informações, fiepb.com.br/IEL. Promoção da Saúde e Segurança no Trabalho Conectados. O SESI promove no dia 19 de abril, em Campina Grande, o seminário Abril Verde SESI. O evento presencial contará com a participação de especialistas da área de SST que irão debater a importância da saúde e segurança para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Seminário Abril Verde SESI, dia 19 de abril às 16 horas, no auditório da FIEP, em Campina Grande. Saiba mais em fiepb.com.br/SESI. Os produtos mais apreciados na cozinha são os temperos, molhos e condimentos. Essas especiarias são responsáveis por acentuar os sabores dos alimentos na hora da preparação e fazem parte da culinária desde os tempos mais remotos. Há um segmento muito importante no setor de alimentos por trás da fabricação desses produtos: as indústrias de especiarias, molhos, temperos e condimentos. Cada um desses produtos possui uma origem, sabor e utilidade diferentes, sendo comercializados principalmente nas feiras e comércios populares, embora atualmente o mercado consumidor tenha crescido bastante, se espalhando até os shoppings e grandes lojas especializadas na venda desses produtos, mostrando o potencial econômico que existe nesse setor. O sertão da Paraíba reúne a maioria das empresas responsáveis pela produção dessas especiarias no estado. FIEP, pelo futuro da indústria. Gosta de desafios e de corrida de rua? Então não fique de fora da primeira corrida do SESI Rio Tinto. Dia 15 de maio, com concentração e largada na Praça da Vitória, em frente ao SESI. A prova contará com percursos de 5 e 10 quilômetros e premiação em troféus e medalhas. Confira o regulamento em fiepb.com.br/SESI. Outras informações pelo telefone 3291-4750.
Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje conversando aqui sobre gestão de pessoas no pós-pandemia. Nossa convidada é Daniele Tavares, gestora de recursos humanos do Sistema Indústria da Paraíba. Daniele, a pandemia, pós-pandemia, ampliou o uso de tecnologia, né? Acredito que havia uma certa resistência por parte das empresas no que diz respeito ao trabalho remoto, reuniões virtuais. Porém, essas duas coisas, entre tantas outras, já são comuns nas empresas durante esse período todo que a gente está vivendo. No seu entendimento, Daniele, isso trouxe contribuições importantes? E uma outra pergunta, né? Será mantido? Olha só, contribuições sem dúvida, né? Porque a partir do momento que a gente consegue diminuir essa distância física através das reuniões online, de todas as ferramentas que a gente tem, a gente ganha tempo, a gente ganha produtividade, a gente diminui esse tempo de deslocamento e isso traz mais qualidade de vida. Então, sem dúvida, é uma contribuição gigante. É uma contribuição que facilita o desenvolvimento dos profissionais, a partir do momento que a gente consegue investir em capacitações online, em treinamento online, que antes a gente só fazia presencialmente, fisicamente. Então, sem dúvida, é uma grande contribuição. E a gente enxergar que a gente pode facilitar a nossa vida com outras ferramentas, com outros modelos de comunicação, porque a pandemia trouxe essa necessidade da gente, em casa, distante, trazer fluidez para a comunicação. Então, tem ferramentas de acompanhamento das atividades, como o Trello e como várias outras, que permitiram que a gente conseguisse realmente acompanhar melhor, fazer follow-up e fazer ali o nosso papel de gestão de forma mais tranquila. Então, sem dúvida, contribuir, tem coisa que veio e eu acho que não tem mais como deixar de existir, sabe? Daniele, eu vou voltar a falar sobre uma outra preocupação que você citou também ao longo da nossa conversa até agora, mas eu queria que você falasse um pouco mais, que é a respeito da preocupação das empresas com relação à qualidade de vida dos trabalhadores, né, a saúde mental deles nesse processo. O que tem sido feito, né, dentro dessa preocupação? Acho que foi um despertar, isso foi um despertar, a pandemia acabou trazendo um outro olhar, de uma perspectiva de que essa dicotomia entre vida profissional e vida pessoal, em termos práticos, ela não deve existir, né? Não há como você tratar o ser humano como alguém que a gente escutava muito, entrou aqui, deixa teus problemas lá fora. E eu acho que isso ficou muito claro, e tem ficado cada vez mais claro, que o ser humano é um ser humano integral, individual, e que a gente precisa olhar para ele sob essa perspectiva, e não apenas por uma questão de individual, mas por tudo que isso representa, porque saúde é produtividade. Então, acho que esse olhar de que saúde é produtividade é uma coisa que se tornou muito clara. Então, as empresas têm buscado mecanismos, estratégias de incentivar, de oferecer ferramentas que contribuam, de criar ações, programas. A SAP do Brasil criou agora uma plataforma interessantíssima para incentivo com gamificação para incentivo à saúde mental. Então, o colaborador, a cada dia que ele faz uma caminhada, a cada dia que ele faz uma meditação, ele vai ganhando pontos e ali se constrói um joguinho que traz toda um contexto lúdico, né, de incentivo à saúde mental. E isso tem sido iniciativas para trabalhar não só o aspecto de saúde mental, mas para buscar a melhoria do clima e, consequentemente, uma melhoria de produtividade, sabe, Sueli? Sem dúvida, é necessário. Ô, Daniele, agora vamos falar dos processos de recrutamento nas empresas. Então, foram alterados diante de todas essas mudanças, adaptações que vêm ocorrendo? Com certeza. Teve uma coisa bem interessante
é o currículo por vídeo, né? Que hoje, já em muitos processos seletivos, em vez de você mandar o currículo no papel tradicional, o currículo tem sido um vídeo explicando sua formação, sua experiência, os desafios que você enfrentou na vida. E é interessante isso porque já é um primeiro contato, né, com o recrutador, que permite que ele enxergue uma série de habilidades, né, como a oratória, a desenvoltura, a capacidade de construção de um raciocínio lógico, habilidades que às vezes você só viria ali numa dinâmica de grupo lá no final do processo seletivo. Então, é bem interessante isso. Eu acho que o processo seletivo online é outra coisa que veio para tornar as coisas mais rápidas, entrevistas online, provas online. Muitas empresas estão fazendo 100% do processo seletivo de forma online, ou então só ver pessoalmente no momento da entrevista, até as entrevistas têm sido online. E o futuro já fala no metaverso, né? Que é as entrevistas em ambientes virtuais, através de avatares, que daqui a pouquinho eu imagino que, de fato, esteja chegando por aí mesmo. Uma verdadeira revolução, né, Daniele? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos dar mais uma pausa, Daniele Tavares, na nossa conversa, mas lembrando que hoje nós estamos falando aqui sobre gestão de pessoas no pós-pandemia. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. O Senai e IEL da Paraíba vão oferecer seus serviços para a formação de jovens aprendizes da CAGEPA em 74 municípios do estado. A parceria prevê a capacitação de 130 aprendizes para a Companhia de Águas e Esgotos até o ano de 2027. A unidade do Senai da Prata sediou na última semana o desafio da ocupação Desenho Mecânico CAD da Seletiva Nacional, o World Skills. No mesmo período, alunos paraibanos competiram em outras ocupações nos estados brasileiros que também sediaram as seletivas. Os alunos vencedores em cada ocupação participarão do torneio internacional ainda este ano. O Sistema Indústria da Paraíba recebeu nos últimos dias 14 e 15 de março a visita do Conselho Nacional do SESI. Na ocasião, além de visitar as estruturas das instituições, a equipe se reuniu com o presidente da FIEP, Francisco Gadelha, para falar sobre as ações do sistema no estado. Promoção da Saúde e Segurança no Trabalho Conectados. O SESI promove no dia 19 de abril, em Campina Grande, o seminário Abril Verde SESI. O evento presencial contará com a participação de especialistas da área de SST que irão debater a importância da saúde e segurança para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Seminário Abril Verde SESI, dia 19 de abril às 16 horas, no auditório da FIEP, em Campina Grande. Saiba mais em fiepb.com.br/SESI. Gosta de desafios e de corrida de rua? Então não fique de fora da primeira corrida do SESI Rio Tinto. Dia 15 de maio, com concentração e largada na Praça da Vitória, em frente ao SESI. A prova contará com percursos de 5 e 10 quilômetros e premiação em troféus e medalhas. Confira o regulamento em fiepb.com.br/SESI. Outras informações pelo telefone 3291 4750. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, lembrando mais uma vez que hoje a gente está aqui conversando sobre gestão de pessoas no pós-pandemia. Nossa convidada, Daniele Tavares, gestora de recursos humanos do Sistema Indústria na Paraíba. Daniele, diante de tudo isso que a gente conversou até aqui, né, quem está acompanhando o programa viu que foram muitos desafios que você citou ao longo da nossa conversa. Aí eu lhe pergunto, quais foram os principais aprendizados, né, nesse caminho de tantas adaptações, de tantas mudanças, flexibilizações, o que é que está ficando como aprendizado? Assim, quando você fala aprendizado, a primeira coisa que eu penso é que, assim, como gestão de pessoas, como liderança, um grande aprendizado é que nós não somos robôs, né? A gente tem, como ser humano, vulnerabilidades. E são essas vulnerabilidades que nos conectam, né? O trabalho dentro dos elementos que vão nos ajudar a
se sentir melhor, a ser mais produtivo, passa pela cultura organizacional. E aí, de um lado, enxergar que a gente não é um robô, não é uma máquina, e que a gente precisa ter uma cultura forte, uma cultura estruturada, com processos estruturados, para vencer os desafios que o mercado impõe, que a vida impõe, é outro grande aprendizado, né? Se organizações com culturas fortes tiveram as dificuldades que tiveram, imagina aquelas organizações ainda que estão naquele processo de construção, de solidificação das suas culturas. Então, acho que esse é um grande aprendizado. E eu não posso deixar de dizer, Sueli, eu acho que outro grande aprendizado, que é sobre o que realmente importa. O que realmente importa para as pessoas. Então, o salário é importante, a recompensa financeira é necessária, é importante. Mas se mostrou cada vez mais importante aquilo que a gente tem chamado de salário emocional, que são aqueles outros elementos, aquelas recompensas que a empresa oferece de outras formas, a exemplo de uma flexibilidade para sair um pouco mais cedo, chegar um pouco mais cedo para pegar um filho na escola. É uma flexibilidade de conseguir levar um filho no médico, ou no momento que o filho estiver doente, você poder estar ali presente e fazer um tipo de compensação depois. É o reconhecimento que a empresa traz, é o clima, é a leveza que uma empresa pode oferecer no seu ambiente de trabalho, que funciona com salários emocionais, sem dúvida. E eu acho que isso é um grande aprendizado. E aí, diante de tudo isso, Daniele, o que é que muda na exigência das empresas com relação ao perfil dos profissionais, né? Mudou alguma coisa também quanto a isso? Os profissionais estão precisando apresentar novas competências, habilidades nesse contexto atual? Sem dúvida. Há habilidades que não são nem novas, mas que se tornaram ainda mais necessárias, evidentes, imprescindíveis, vamos dizer assim. E eu diria que é o foco no resultado, né? Porque as empresas estão cada vez mais, precisam cada vez mais apresentar resultados para se manter no mercado. A necessidade de atualização, porque é uma coisa que se retroalimenta, né? Enquanto a empresa busca atualização, adaptação às novas tecnologias através das pessoas. Então, essa capacidade do colaborador se manter antenado, atento a novas tecnologias, a novos produtos, a novos mercados, a novas estratégias, retroalimenta essa capacidade de reinvenção da empresa. Então, esse processo exige um novo comportamento e um comportamento também de autodisciplina e de autogestão muito forte, né? Porque com esse benefício da flexibilidade, desse salário emocional, tudo tem ônus e bônus. Então, vem a reboque uma necessidade de se autogerir, de ter disciplina e para conseguir cumprir ali as demandas e fazer as entregas que a empresa precisa. Então, eu diria que é um profissional ainda mais perspicaz, ainda mais estratégico, cada vez mais proativo. Ok, Daniele, a gente vai chegando ao finalzinho do programa Paraíba Tem. O último bloco do programa também é sempre mais curto do que os demais, mas eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, a sua participação, tá bom? Em nome de toda a produção do programa, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e sempre uma grande satisfação. Muito obrigada. Ok. Bem, a você que esteve conosco, muito obrigada pela companhia. Lembrando que a gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário, mas se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso canal no YouTube. A gente volta na próxima semana. Até lá!